A notícia em primeiro lugar. Rádio Web Popular. Aconteceu. A notícia chega até você. Agora, na sua Rádio Web Popular. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Vamos agora às manchetes de hoje do Jornal do Brasil. Confira as notícias mais importantes que nós vamos dar com detalhes daqui a pouco no Jornal do Brasil. Operação Sentinela apreendeu mais de 30 toneladas de carne de jacaré e pirarucu num barco que passou em frente à cidade de Óbidos. Hoje, na Universidade Federal do Oeste do Pará, vai ser empossado o novo reitor pro tempore para ocupar a vaga da professora Raimunda Monteiro, que não pode mais assumir, e aguardar a nomeação de um reitor definitivo. O prefeito de Santarém assume a presidência da FAMEP, Federação das Associações de Municípios do Pará. Polícia registra 10 homicídios ontem em Belém, na cidade de Ananindeua. Após a morte de um policial militar, começou a matança em Belém. Acidente de trânsito no Residencial Salvação envolvendo ônibus escolar e uma motocicleta ontem à noite. 2 pessoas saíram feridas. Você vai saber mais informações sobre a prisão de 2 elementos, aliás, de 4 pessoas envolvidas em falsidade ideológica e outros crimes ideológicos na cidade de Oriximiná. E ainda aqui no seu Jornal do Brasil, na área de esportes, São Raimundo já faz a sua reapresentação amanhã, quarta-feira, para continuar trabalhando agora no Campeonato Brasileiro da Série D. Estas e outras notícias estão aqui no Jornal do Brasil, que está só começando agora. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Olá, minha gente, olá, meus amigos, agora em definitiva aqui no Jornal do Brasil, trazendo as informações desta terça-feira, dia 10 de abril de 2018. Uma terça-feira que tinha previsão de chuva, mas até agora não choveu, graças a Deus, né? Tá fazendo um sol bonito aí fora. E você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência aqui pela Rádio Web Popular, a notícia em primeiro lugar. Olha, hoje nós temos a posse de um reitor pro tempore na Universidade Federal do Oeste do Pará. A gente vem falando isso desde o começo do mês, que se o professor Alex Diniz não fosse, Hugo Alex não fosse nomeado, até o final do mandato da professora Raimunda Monteiro, teria que ser nomeado um reitor pro tempore. Ontem chegou a orientação do MEC para que a reitora e o conselho da universidade nomeassem um funcionário, um professor mais antigo da universidade, né? Um docente dos mais antigos da universidade. E foi nomeado então o professor Domingos Diniz. Ele assume a reitoria a partir de hoje, até que chegue a nomeação do professor Hugo Alex, que ganhou a eleição interna realizada na Universidade Federal do Oeste do Pará. Movimentação dos acadêmicos em torno aí desse evento que acontece hoje na Universidade Federal do Oeste do Pará. Olha, o prefeito Nélio Aguiar é o novo presidente da FAMEP, a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Ele deixa a MUT, que é a Associação dos Municípios da Transamazônica e Santarém Cuiabá, e assume a federação. Evidentemente que é um cargo mais elevado, é uma coisa mais em nível de Brasília, né? A federação trabalha mais em nível de Brasília, levando o municipalismo para o Planalto, e é essa a intenção do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, divulgar o municipalismo em todo o país, né? Hoje em dia os municípios devem realmente ter a maior fatia do bolo dividido aí pela União. E é nisso que trabalham os municipalistas, é nisso que trabalha a Federação das Associações dos Municípios também daqui do Estado do Pará. Exatamente para que melhore a passagem de recursos da União para os municípios. Então tá aí, a informação que nós temos foi na sexta-feira passada, dia 6, a posse do novo presidente da FAMEP, prefeito de Santarém, Nélio Aguiar. Olha, temos informação chegando aqui que também nós temos aí vários políticos locais que deverão trocar de partido, mas a informação que nós temos mais efetiva é do vereador Anderson Pinto. Ele teria deixado o DEM, olha só,
partido do seu tio, Lira Maia. Ele está deixando o DEM, mas é a orientação do próprio tio dele, que é o líder político maior aí do DEM, orientando o Anderson Pinto para deixar o DEM e ingressar no MDB. Então, quando foi na sexta-feira passada, ele deixou o partido e ingressou no MDB. Até sexta-feira, os partidos têm para registrar as filiações e desfiliações partidárias. A nível nacional, nós tivemos pelo menos 9 ministros que deixaram aí os seus respectivos partidos para saírem candidatos por outros partidos e também deixaram os cargos que assumiam na presidência da República, cargos de gestores, para saírem candidatos nas próximas eleições em todo o Brasil, eleições gerais. Nós tivemos também mudança em nível estadual, vários deputados estaduais também deixaram seus partidos, aproveitando a janela do Tribunal Superior Eleitoral, janela partidária, para ingressarem em outros partidos. Então o prazo é até o dia 13 agora do mês de abril, para que os políticos que deixaram seus respectivos partidos ingressem em outros partidos políticos. Bem, vamos agora falar da área policial? Ainda não, né? Ainda não. Já tem uma notícia aqui muito importante para dar, ainda dentro das notícias da cidade no Jornal do Brasil. É o seguinte, hoje eu conversei com o Giovanni Santos, que é o presidente do Fórum de Entidades que trabalham pelo bem da comunidade santarena. Esse Fórum de Entidades engloba a Associação Comercial, Sindicatos Lojistas, o PROCON, engloba as associações de bairros, e engloba as entidades que são dos órgãos que trabalham, que são as entidades tipo CIRSAM, né, que são entidades que defendem os trabalhadores e produtores rurais e defendem também os moradores das comunidades dos bairros da cidade de Santarém. Segundo informações do Giovanni, vai haver uma reunião hoje do fórum com todas essas entidades para discutir aquela situação ali do Porto de Balsas, autorizado pela Capitania dos Portos, ali na frente da Praia do Maracanã. Não é fácil não aquilo, ali realmente está chamando muita atenção, está mobilizando aí a população santarena de modo geral. Primeiro foi o Iate Clube, foi a associação de donos de barraca ali do Maracanã, que se mobilizaram, foram para cima da Capitania dos Portos. O capitão Ferreira disse que não, que pode, que lá é o local ideal para colocar as barcaças de soja. E aí agora se movimenta o Fórum das Entidades, que é uma coisa mais pesada, né? Reúne aí as entidades de maior poder para se mobilizar, para ir à Capitania dos Portos e evitar que as barcaças sejam ancoradas ali, né, colocadas nas boias ali em frente à Praia do Maracanã. Giovanni, fala pra gente como é que vai ser esse trabalho então de vocês à frente do fórum para discutir essa questão. Sim, nós já estamos entrando em contato com todos os movimentos sociais, principalmente as associações daquela grande área lá do Maracanã, o pessoal também dos barraqueiros ali do Maracanã, da Praia do Maracanã, o pessoal que trabalha com as crianças que tem o projeto de caiaque. Então a gente vai fazer uma mobilização para que a gente não aceite essa situação, até porque o nosso plano diretor, aquela área que está aí, é uma área turística, e se é uma área turística, como é que vai encher de balsa na frente da praia? Como é que você vai ter uma paisagem ali naquele e o risco ali, porque as balsas vão ficar no escuro ali, não vai ter iluminação de noite. Um temporal, se der, que é uma balsa daquela ali, ela se soltando, ela vem, arranca tudo e vai acabar aquelas barracas e aquelas casas ali na beira da praia. Então é um risco, e tudo isso a gente vai levar em consideração para buscar o nosso direito, para não deixar que isso aconteça. Do outro lado do rio tudo bem, mas aí desse lado onde que está a cidade, que está as praias, nós não vamos aceitar não. Olha, Giovanni, só para você ter uma ideia, para sua informação dos nossos ouvintes da Rádio Web Popular, já houve um acidente dessa natureza. Uma das balsas da Cargill se soltou da boia lá de frente do Maracanã, ali naquele setor do outro lado do rio Tapajós, aquela parte lá do Igarapé-Açu. E uma balsa com temporal forte se soltou de lá. Veio parar numa barraca aqui do Maracanã, destruindo parte da barraca. Né? Você está sabendo desse acidente, e isso pode acontecer com qualquer balsa. Sim, aquela balsa é uma balsa que elas parecem baixas, mas quando elas estão carregadas, agora quando elas estão soltas, elas são altas, são muito altas, e desta forma, num temporal, ela vai vir com tanta força que ela vai com certeza fazer um estrago danado ali naquelas casas que tem ali na beira da praia. Então, mas essa é uma questão, nós vamos buscar a legislação, nós vamos buscar apoio,
apoio, se for o caso de ir em Belém, de ir em Brasília, a gente vai atrás, porque nós precisamos não deixar que isso venha acontecer aqui em Santarém, porque nós estamos a favor do desenvolvimento, movimento social, não estamos contra, mas que também não possa prejudicar a nossa população, principalmente uma praia, que é uma das praias mais movimentadas no centro da cidade, que é Maracanã, já estão querendo acabar com esse tipo de situação, então não vamos deixar. É verdade, tem Maracanã e tem Juá, que são duas praias ali próximas. Maracanã, Salvação e depois o Juá. Todas essas três praias podem ser atingidas por essa situação, por esse problema. Por sinal, a capitania já está, inclusive, autorizando a colocação das boias ali, das poitas, para a atracação dessas balsas de transporte de soja. Nós acompanhamos aí o companheiro Giovanni Santos, presidente do Fórum das Entidades, que vai discutir agora, que vai se empenhar, vai fazer uma campanha contra a colocação das balsas de soja, as barcaças de soja, ali na frente da praia do Maracanã, pelo rio Tapajós. Agora sim, vamos falar de polícia então? Colocando a Silene no ar aí pra gente falar de polícia. É hora de falarmos do plantão policial. Plantão de polícia. Plantão de polícia. E a primeira movimentação vem lá de Belém. O que está acontecendo lá em Belém não é fácil não. A exemplo de outras capitais brasileiras, Belém também não foge à regra. Muito crime, muito homicídio, muita violência. Então, a polícia militar tem sido vítima dessa violência. Já morreram até agora 19 policiais militares em Belém, na capital do estado, vítimas de assassinato, de homicídios, né? Vítimas da violência e da bandidagem. Quando foi ontem, segunda-feira, às 11 horas da manhã, um policial militar foi morto por dois homens que estavam em uma motocicleta, e esse crime foi na Sacramento, bairro da Sacramento. Os caras já chegaram descarregando a arma em cima do policial militar que estava na frente de sua residência ali no bairro da Sacramento. Depois desse crime, por volta das 11 horas da manhã, à tarde, aí houve uma matança na cidade de Belém. 10 pessoas foram mortas. Segundo informações de testemunhas, os homens estavam de motocicleta, né, tapando o rosto com camisas ou com máscaras, mascarados, matando realmente não só bandidos, como também pessoas de bem, pessoas inocentes, né? Foram mortas 10 pessoas ontem, logo depois do assassinato do policial militar. 10 pessoas morreram na cidade de Belém, na capital do estado. Primeiro que a morte do policial militar foi na Sacramento, mas eles mataram também pessoas na cidade mais perto ali da área metropolitana, que é Ananindeua. Houve muita morte também lá na cidade de Ananindeua, no distrito industrial, no conjunto residencial 40, na Cidade Nova. A PM realmente, então, depois da morte de um policial no bairro da Sacramento, saiu, portanto, aí saíram vítimas, 10 pessoas foram mortas lá em Belém, na capital do estado, né? Temos a informação aí, portanto, que o nome do policial militar assassinado, Joaquim Nunes da Silva, de 49 anos de idade. Aqui em Santarém, a polícia continua procurando o quarto elemento, o quarto assaltante que escapou do cerco policial ontem, segunda-feira e no domingo, depois de um assalto que aconteceu domingo pela manhã na casa de um empresário, ali na Avenida São Sebastião com a Raimundo Fona, no bairro da Liberdade, de onde 4 homens ficaram de campana durante toda a manhã. Por volta das 8 horas, quando alguém foi abrir o portão da casa, eles invadiram, renderam a família, levaram um cofre com dinheiro, levaram o carro da família, levaram também outros objetos pertencentes a um empresário que é revendedor de leite ninho aqui em Santarém. Empresário forte da cidade, né? E aí os bandidos se escaparam, fugiram para o bairro da Nova República. Lá na Nova República, a polícia fez o cerco numa casa, conseguiu matar um dos bandidos, conhecido como Alemão, que tinha saído recentemente da penitenciária. 2 se entregaram e 1 conseguiu escapar. Esse quarto elemento, que a polícia já sabe quem é, que está procurando na cidade, segundo informações que chegaram até a nossa reportagem. Olha, o assunto também hoje que chamou a atenção nas redes sociais foi a prisão de 4 pessoas lá na cidade de Oriximiná. Oriximiná e nas mídias sociais, né? Olha, foram presos um investigador da Polícia Civil de nome Vicente Davi Júnior. Foi presa uma advogada da cidade de nome Ivne Pereira Canto, né? O investigador foi para Belém, transferido já, e a advogada Ivne Pereira Canto está presa no quartel do Corpo de Bombeiros aqui em Santarém. Foram presos também o Emerson Pinheiro, que é funcionário da Prefeitura de Oriximiná, e o Francinaldo Alves
Costa, mecânico da cidade de Oriximiná. Essas 4 pessoas faziam parte de uma quadrilha que falsificava documentos, falsificava inquéritos realmente ali na área, no setor da cidade de Oriximiná. A advogada está presa e o investigador da Polícia Civil já foi preso e levado para Belém. São as informações que nós temos aí desse caso lá da cidade de Oriximiná. Bem, outro caso na área policial envolve um acidente de trânsito ontem à noite, 19 horas, no Residencial Salvação. 2 pessoas trafegando numa moto bateram num ônibus escolar. E quase que essas 2 pessoas morrem atropeladas pelo ônibus, porque depois de baterem elas foram para baixo do veículo e ficaram ali próximo das rodas, né, do veículo do ônibus escolar. Não tinha estudante dentro do ônibus, não sabemos, não houve informação o que o ônibus escolar fazia trafegando de noite, se o transporte escolar é feito mais durante o dia para os alunos do ensino fundamental ali naquele setor do Residencial Salvação. Mas o ônibus não tinha estudantes e aí o motorista também prestou informações, depoimentos e foi feito o exame de bafômetro. Aconteceu, portanto, esse caso ali no Residencial Salvação. E olha, Operação Sentinela na cidade de Óbidos. Quem é que trabalha na Operação Sentinela? São policiais federais, a Força Nacional, a Secretaria da Fazenda do Estado e o Meio Ambiente, a SEMA estadual. São vários órgãos que trabalham ali no porto da cidade de Óbidos, na Operação Sentinela. A Operação Sentinela apreendeu ontem um barco que passava lá em frente da cidade de Óbidos. O barco vinha sem iluminação, sem luzes, no escuro, trafegando, navegando no escuro, e aí a Polícia Federal foi até o local, até o barco, e apreendeu a embarcação. Na vistoria, encontraram 30 toneladas de carne de jacaré e de pirarucu no interior da embarcação. 4 tripulantes estavam viajando a bordo. Nenhum deles tinha documentação ou habilitação para conduzir a embarcação. Era um barco pirata também, porque não tinha documento nenhum na embarcação, né? Rapaz, que coisa. Esse barco, ele vinha navegando desde Quari, no Amazonas, é muito longe. Eles estavam navegando há quase uma semana, trazendo essa grande quantidade de pirarucu dentro da embarcação, no porão da embarcação. Eles iam, segundo informações dos presos, para Igarapé-Miri, no Pará. O endereço deles era Igarapé-Miri. E aí, portanto, foi apreendida a embarcação e a mercadoria, né? Carne de jacaré e de pirarucu, 30 toneladas no interior desse barco. E também os 4 tripulantes estão detidos ali no porto da cidade de Óbidos. Estas eram as informações aqui do Jornal do Brasil. Volto já com as notícias do esporte. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Olá, boa tarde. Destaque do Brasil. Vamos falar que o Brasil recebeu aí da Organização Mundial de Saúde Animal o título de país livre de febre aftosa. Com selo, a exportação de carne brasileira, que é considerada a maior do mundo, pode aumentar. Foi o que afirmou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Nós vamos frequentar outros mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre aftosa. Então, o simbolismo do que nós estamos fazendo hoje, ele é muito grande e vai trazer para o Brasil, então, um novo status daqui para frente. A indústria da carne brasileira movimenta em média 5 bilhões de reais por ano. O setor emprega mais de 1 milhão de pessoas. Segundo dados do IBGE, o rebanho no ano passado ultrapassou a população brasileira. Foram mais de 215 milhões de cabeças de gado contra 207 milhões de pessoas. Olha, já está valendo aí em todo o país a alta no preço dos medicamentos autorizada pelo governo federal. De acordo com a Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos, o reajuste será em média de 2,38%. Valdomiro Rodrigues, consultor da Federação Brasileira das Redes Associativas e Independentes de Farmácias, afirma que os maiores aumentos estão nos medicamentos mais comuns. A maior concorrência que você tem hoje é no mercado de genéricos e similares. Então vamos pegar
os exemplos como o omeprazol, o pantoprazol, também dipirona, sem dúvida nenhuma. São produtos que acabam tendo muita concorrência e que então o nível de ajuste de preço é 2,84. Eles sofrem um aumento maior porque se entende que o mercado se autorregula. Segundo Valdomiro Rodrigues, consumir genéricos e pesquisar antes ajuda a gastar menos na hora de comprar medicamentos. Com a entrada de genéricos, você tem obrigatoriamente o produto sendo ofertado com 35% de preço menor do que o produto de referência, né? E com o acesso dos genéricos de grandes companhias que estão entrando no mercado, você tem cada vez mais competição. E competição é bom para o setor, particularmente para o consumidor, né? Que passa a ter acesso ao medicamento de qualidade. Muito importante que você pesquise preços, né? Então, não só o produto, mas também a farmácia. Uma pesquisa apontou que 45% das pessoas compram remédio pelo preço, ou seja, procuram o mais barato. Os medicamentos genéricos já estão entre os mais procurados pelos consumidores. Amanhã não estarei presente, mas se Deus quiser, na quinta-feira, muito mais informações do país aqui na sua Rádio Web Popular. Você muito bem informado. Rádio Web Popular. Notícias do esporte. Vamos falar de esporte porque o São Raimundo, vai voltar amanhã às suas atividades. Amanhã, quarta-feira, termina a licença, termina a folga dos jogadores profissionais do time do São Raimundo, que voltam a se apresentar aí no Panteirão para reiniciar os trabalhos, as atividades sob comando do técnico Vlad e trabalhar, se preparar já para o Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico Vlad continua no Ceará. Ele pediu licença depois do jogo lá em Bragança, onde o São Raimundo perdeu o terceiro lugar na competição, no Parazão, e aí não voltou mais para Santarém junto com seu auxiliar. Também alguns jogadores não voltaram para Santarém, receberam também folga aqueles que são de lá da capital. Os outros jogadores vão continuar trabalhando, já ontem, segunda-feira, houve trabalho, hoje, terça-feira também à tarde, e amanhã, quarta-feira, aí todo mundo se apresenta. Não sabemos ainda, não temos informação se o técnico Vlad já vai chegar hoje ou amanhã para reiniciar os trabalhos visando o Campeonato Brasileiro da Série D. O São Raimundo está pensando na contratação de mais reforços para o time disputar o Brasileirão, assim como vai também dispensar alguns jogadores que não se enquadraram no trabalho do técnico Vlad. Por enquanto é só, minha gente querida, um grande abraço, eu volto logo mais às 18 horas no seu plantão da cidade, aqui pela sua Rádio Web Popular, a notícia em primeiro lugar. Você ouviu Jornal do Brasil.